O Cartoon Network é amplamente reconhecido como um dos melhores canais de desenhos animados, sendo o Nickelodeon seu principal concorrente desde os anos 90. Durante essas 3 décadas, o Cartoon Network lançou muitos programas incríveis, repletos de personagens cativantes e episódios divertidos. Ao contrário do Nickelodeon, o Cartoon Network nunca passou por um período de baixa qualidade. Portanto, é justo dizer que a rede teve 3 décadas excepcionais, o que me levou a refletir sobre qual delas foi a melhor. Para este vídeo, vou focar nas décadas de 90, 2000 e 2010, já que a década de 2020 ainda está em andamento, tornando injusto incluí-la. Eu acredito que a década de 2010 foi a melhor por algumas razões que vou explorar. Primeiro, vamos comparar as décadas. Vou me concentrar principalmente nos desenhos animados produzidos pelo Cartoon Network, não em programas adquiridos de outras fontes, mencionando apenas alguns dos melhores. Nos anos 90, o Cartoon Network começou a exibir desenhos animados em 1993, o que dá a essa década alguns anos a menos em comparação com as outras. No entanto, isso não importa, pois a qualidade dos shows dessa época compensa essa diferença. Alguns dos melhores programas dessa década foram Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, As Meninas Superpoderosas, Vaca e Frango, Ed e Ed de Coragem, O Cão Covarde. Esses shows trouxeram algo novo e refrescante para o universo dos desenhos animados. Esses shows trouxeram algo novo e refrescante para o universo dos desenhos animados. Meus favoritos pessoais eram As Meninas Superpoderosas e Coragem, O Cão Covarde. Embora eu não considere Vaca e Frango um dos melhores, é definitivamente um programa icônico, apesar de ser mais voltado para o humor chocante, quase como um show da Adult Swim. Alguns programas dessa década foram medianos, como Eu Sou o Máximo, Mike, Lou e Yogi e Space Ghost de Costa a Costa. Sempre senti que Eu Sou o Máximo era uma cópia de Vaca e Frango e não tinha tanta originalidade. Mike, Lou e Yogi parecia bastante comum, e Space Ghost de Costa a Costa é um humor que não agrada a todos, sendo muito seco. Nos anos 2000, o Cartoon Network continuou a produzir programas fantásticos, embora a quantidade de programas medianos tenha aumentado. Alguns dos melhores shows dessa década foram Samurai Jack, Codinome, Kids Next Door, As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy, Teen Titãs, A Mansão Foster para Amigos Imaginários, Acampamento de Laszlo, Ben 10 e Asterisco Ilha dos Desafios Asterisco. Embora os anos 90 tenham sido ótimos, eu diria que, em sua maioria, os anos 2000 foram ainda melhores. Samurai Jack foi um desenho animado fenomenal, com uma narrativa contínua, algo raro até hoje. Codinome, Kids Next Door era um show de ação envolvente, e Asterisco Ilha dos Desafios Asterisco era basicamente um Survivor animado, que se tornou muito popular. Ben 10 foi outro show com um conceito brilhante. No entanto, essa década também teve programas medianos, como o que aconteceu com o Robô Jones, que, apesar de não ser ruim, não chega aos pés dos outros programas mencionados. As aventuras de Flapjack tinham um humor único, mas seu estilo de arte e a disposição de assustar seu público infantil o rebaixaram alguns pontos. Mesmo com alguns programas medianos e alguns poucos ruins, a década de 2010 ainda se destaca como a melhor, na minha opinião. Ovelha na Cidade Grande é um desenho que considero apenas mediano. Nunca entendi muito bem o humor, que me pareceu sem graça, embora a arte seja interessante. Consigo entender por que alguém poderia gostar, mas, para mim, não foi nada de especial. No geral, os programas que não agradaram tanto não foram péssimos, mas também não eram o melhor que o Cartoon Network tinha a oferecer. Um exemplo é o The Life and Times of Juniper Lee, que me pareceu uma história adolescente de fantasia bem genérica, sobre uma garota que luta contra monstros de um mundo secreto que só ela consegue ver. O roteiro também não era muito interessante. Outro desenho que achei fraco foi O Menino Esquilo, que seguiu uma fórmula bastante genérica de um humano e seu amigo não humano vivendo aventuras, mas sem muita originalidade. Não é tão ruim quanto o Sanjay e Craig, mas o fato de serem comparáveis já diz muito. Vince Crumple foi outro programa que não me agradou, achei chato, irritante e previsível. Houve também uma abundância de programas de super-heróis durante essa época, e embora eu não esteja criticando nenhum deles especificamente, a falta de variedade se destacou.
Tínhamos os Jovens Titãs, Liga da Justiça Sem Limites, Batman, Krypto, o Supercão, Batman, The Brave and the Bold e outros. Também havia programas como o Shock Shocks, que não precisa de muita explicação. E, claro, não posso esquecer de mencionar o Johnny Test, mas talvez seja melhor deixar esse de fora. Agora, sobre a década de 2010, essa foi marcada por alguns dos melhores desenhos animados. Programas como Hora de Aventura começaram essa era com força, trazendo piadas engraçadas, um estilo de arte agradável e personagens e cenários criativos. O show começou de forma episódica, mas foi se tornando mais serializado ao longo do tempo, o que foi uma boa evolução. Regular Show era semelhante ao Hora de Aventura, mas com suas próprias peculiaridades. Se o Hora de Aventura é como um refrigerante, Regular Show é como água, mas ambos são igualmente divertidos. O humor era seco e um pouco bobo às vezes, mas sempre engraçado. As histórias eram bizarras, mas envolventes, e os personagens muito cativantes. O Incrível Mundo de Gumball foi outro show fantástico, com um estilo de arte maravilhoso que misturava animação 2D, 3D, live action, stop motion e outras técnicas. Os personagens eram a melhor parte do show, com designs malucos, como um balão e uma banana, mas com enredos surpreendentemente realistas, o que só aumentava a hilaridade. Por fim, Steven Universo foi outro desenho muito bem avaliado. Embora eu não tenha uma conexão pessoal com ele, tendo assistido apenas a alguns episódios, reconheço que foi um show muito apreciado por muitos, mesmo que nunca tenha realmente me cativado. Esse show tem uma base de fãs bastante apaixonada. É engraçado como, ao relembrar episódios antigos, percebo que muitas das paródias e piadas que antes não entendi agora fazem muito mais sentido. Um exemplo disso é o Robô Chicken, que era como uma versão para crianças, mas com humor que, ao revisitar, é muito mais divertido do que me lembrava. Recomendo muito revisitar esses episódios se você não os assiste desde a infância. Ninjago, The Masters of Senjutsu é um dos melhores dessa década, pois sou muito fã de Lego. O que só aumentou meu apreço pelo show. Mas, mesmo tirando o aspecto Lego, é um programa incrivelmente bem escrito e serializado para um público infantil. A cada nova temporada, um novo arco de vilões era introduzido, contribuindo para uma grande história. Infelizmente, não terminei de assistir todas as temporadas, mas sei que o show teve 15 temporadas. Admito que isso pode ser uma opinião que pode sair um pouco mal, especialmente se as últimas temporadas não foram tão boas, mas as primeiras são ótimas. Outro show super incrível dessa década foi o Teen Titans Go! Brincadeira. Na verdade, vou falar de Ursos Sem Curso ou Ibarebers. Embora não tenha crescido com ele, nos últimos anos assisti bastante e fiquei surpreso com o quão engraçado é. Os três ursos são personagens muito cativantes, com personalidades que, apesar de familiares, fazem você querer continuar assistindo. O show também tem muitas piadas visuais que merecem mais atenção. Outro show realmente incrível que merece menção é o Star Wars e The Clone Wars. Embora não fosse para todos e fosse mais voltado para fãs de Star Wars, era uma extensão fantástica dos filmes da trilogia prequela. A série deu mais tempo de tela e profundidade a muitos personagens secundários dos filmes, tornando-os mais tridimensionais. Além disso, Samurai Jack finalmente teve um desfecho depois de 2 décadas, o que foi um presente para os fãs. Agora, em relação aos shows medíocres, eles cumpriram seu papel, eram únicos, um pouco engraçados, mas tinham falhas notáveis, como serem muito chatos ou bizarros. Tio Avô, por exemplo, foi medíocre. Não era tão engraçado e usava muito humor de baixo nível. Apesar de não ser um grande fã, acho que o show é odiado demais. Clarence, outro exemplo, era irritante para mim. Ele era muito bobo para ser um protagonista, e os enredos eram genéricos e superficiais. Outro show que cai na categoria medíocre é o Looney Tunes Show. Embora seja uma atualização de um clássico, com animação moderna, não era tão especial. Claro, Looney Tunes sempre será engraçado e terá bons personagens, mas, comparado aos melhores shows, este não se destacou tanto. Por fim, falando sobre os programas ruins, há 3 que são constantemente mencionados: o Teen Titans Go!, Problem Solverso e o Secret Mountain Forte Avesome.
Teen Titans Go! Começou bem, mas ficou muito bobo ao longo do tempo. Embora o programa claramente não esteja tentando ser fiel ao original, ainda assim, é compreensível porque as pessoas não gostam dele. Problem Solvers, por exemplo, me assustava quando criança por causa do estilo de arte, que parecia desenhado no MS Paint. A animação, junto com personagens sem graça e enredos desinteressantes, faz com que esse seja um show que ninguém deve defender. No geral, a década de 2010 trouxe alguns dos melhores desenhos animados, mas também teve sua parcela de falhas. Essa análise de desenhos animados das últimas décadas toca em muitos pontos interessantes sobre a evolução das animações e as preferências do público. A crítica ao estilo de animação e ao conteúdo dos programas menos apreciados, como o Problem Solvers e o Secret Mountain Fort Avezome, reflete a insatisfação com a tendência de alguns shows focarem no grotesco e no humor de baixo nível, o que não agrada a todos. Por outro lado, a década de 2010 trouxe uma série de animações que marcaram gerações, como o Adventure Time, Regular Show, Gumball, e o Steven Universe. Esses programas são frequentemente elogiados por suas narrativas criativas, personagens cativantes e estilos de arte únicos, que muitas vezes se destacam por sua qualidade e originalidade. A comparação entre as redes de TV também é interessante. A crítica à Nickelodeon e ao Disney Channel por sua maior ênfase em programas de ação ao vivo, em detrimento das animações, sugere que o Cartoon Network manteve sua relevância e popularidade ao focar quase exclusivamente em animações, que eram o coração de seu conteúdo. No final, o argumento de que os bons shows superam os ruins é uma perspectiva válida, especialmente considerando que os programas excepcionais tendem a ter um impacto duradouro e a criar bases de fãs apaixonadas. Cada década tem seus altos e baixos, mas o Cartoon Network conseguiu, em grande parte, manter uma consistência na qualidade de seus programas que muitos fãs continuam a apreciar. Seja como for, o que é claro é que cada pessoa tem suas próprias preferências, e a beleza da variedade de animações é que há algo para todos. Continuar a discutir e compartilhar essas opiniões é parte do que torna a comunidade de fãs de desenhos animados tão vibrante e dinâmica. E, claro, a meta de chegar a mais assinantes é um reflexo de quão envolvente e relevante esse tipo de conteúdo é para os espectadores.